Muito bom dia, meus queridos e minhas queridas alunas do segundo ano. Como vocês estão hoje? Esta manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Espero que todos estejam muito bem. Acordaram, tomaram aquele café bem reforçado. Então, já estão com o material pronto para a gente iniciar mais uma aula de língua portuguesa? Vocês já sabem, eu sou o professor Ricardo Nascimento e hoje daremos início com as nossas aulas falando sobre leitura e compreensão de gráfico informativo, de anúncio publicitário. Então, vamos fazer a leitura e compreensão de anúncio publicitário. Vocês com certeza já viram muitos anúncios no dia a dia de vocês. Costumam ver anúncios na TV. Também, quando vocês estão fazendo pesquisas na internet, aparecem várias páginas com sites fazendo anúncios. Anúncios também aparecem nos jornais, nas revistas. Então, a nossa habilidade de hoje será sobre inferir informações a partir do texto, que são as inferências locais, ou de conhecimento prévio do assunto, que é a inferência global. Quando você faz a inferência local, são aqueles assuntos que você descobre a partir do momento que você está fazendo a leitura do texto. As inferências globais é quando você lê o texto, mas você já sabe o anúncio. Por quê? Porque você é antenado, você está sempre atento a tudo o que acontece ao seu redor. Então, para a gente dar início à nossa aula, vamos falar sobre o que é anúncio publicitário. Anúncio publicitário é um gênero textual usado para promover uma marca, produto, serviço ou ideia para um público definido, em um meio de comunicação. Ou seja, quando você faz o anúncio, você já sabe qual é a marca que você quer promover. Exemplo, você quer promover uma marca de produtos e aí você tem que fazer um anúncio que chame a atenção, que desperte a atenção das pessoas. Por exemplo, você quer vender uma marca de biscoitos. Você tem que fazer um anúncio que desperte a atenção, para que o leitor ou a pessoa que veja se sinta interessado naquele produto. Por quê? Quando você faz uma boa divulgação, com certeza você tem um bom retorno de vendas. Então, por isso que as pessoas investem tanto no anúncio publicitário. Também, além da marca, o produto em si, de boa qualidade, a imagem, quando você anuncia ele, tem que ser uma imagem chamativa, que desperte a atenção. A ideia é como você organiza o texto para divulgar o seu produto, para que ele possa ser chamativo. E aí, quando o leitor fazer a leitura do texto, se sentir atraído. Quando ele vê a imagem, ele também se sente atraído. Em um determinado meio de comunicação. Aí, depois que você prepara todo o seu anúncio, você escolhe qual meio de comunicação você vai publicá-lo. Se vai ser na TV, nos jornais, nas revistas, na internet. Então, você pensa. Combinado? Com linguagem persuasiva, o anúncio publicitário ajuda a convencer o consumidor a tomar uma atitude, que pode ser comprar um produto ou contratar um serviço, ou seja, quando os produtores preparam um anúncio, ele tem que usar uma linguagem persuasiva. O que é isso? De convencimento. Tem que convencer as pessoas de que aquele produto, de que aquele serviço que está sendo oferecido é muito bom. Outra, convencer através disso ao consumidor tomar uma atitude. Que atitude é essa? Comprar o produto ou comprar o serviço. Fazer você, por exemplo, você usa
você costuma comprar uma marca de biscoitos, mas qual é a intenção do anúncio? Fazer você deixar de comprar aquela marca e comprar a marca que está sendo anunciada. Quando consegue isso, fez o quê? Conseguiu lhe convencer através da linguagem persuasiva, através do convencimento. Então, vocês estão ali observando um personagem que é muito conhecido, que é o Menino Maluquinho. E olha o que ele está pensando. Vamos iniciar nossa leitura de leite com um anúncio publicitário? Se nós vamos falar de anúncios publicitários, vamos fazer análise de anúncios publicitários, nós vamos então começarmos com uma leitura de leite falando sobre um anúncio publicitário. E olha o interessante. Na maioria das vezes, quando se vai fazer um anúncio publicitário para jogar na TV ou na internet, através de imagem ou de vídeo, ou de jornais impressos, revistas impressas, utiliza a imagem de quê? De personagens muito conhecidos, como, por exemplo, os personagens da Turma da Mônica, o próprio Menino Maluquinho. Usam também atores, cantores famosos, vocês costumam muito ver, quando faz propagandas de operadoras de telefone, das lojas que são bem conhecidas. Então, quando faz a venda de roupas, por exemplo, quem está lá anunciando a venda daquelas roupas? Os artistas, os cantores, os atores, os apresentadores de TV. Para quê? Para que chame ainda mais a atenção do leitor. No caso desse primeiro anúncio, nós vamos trabalhar com a imagem do Menino Maluquinho. E olha o anúncio publicitário que vem destacado com o Menino Maluquinho. Chegou a hora de voltar para a escola. E agora? Lavar bem as mãos com água e sabão. Usar máscaras. Ficar fisicamente distantes uns dos outros. Esse é o nosso primeiro anúncio publicitário para nós fazermos a nossa análise. Então, iniciamos a nossa leitura de leite com ele. Ora, nós paramos com as aulas presenciais. Estamos distantes das escolas há um bom tempo. Desde março, a gente não frequenta as escolas como a gente frequentava antes. Alguns locais já voltaram às aulas presenciais. Por causa disso, e também pensando no retorno de vocês, que esperamos que seja em breve, foi usado esse anúncio publicitário, falando sobre a volta às aulas. E aí, o Menino Maluquinho é um menino que estuda. Nas revistas que a gente costuma ler sobre ele, a gente sabe que ele estuda. Então, foi utilizado ele como marketing para fazer a venda desse anúncio publicitário, para conscientizar ainda mais as pessoas. Vamos fazer a leitura dele novamente? Chegou a hora de voltar para a escola. E agora? E agora, quando ele faz um questionamento do que será que vai acontecer, o que ele tem que fazer. Ou qualquer outra criança, quando voltar para a escola, também os profissionais, os professores, o que é que nós vamos fazer? Lavar bem as mãos com água e sabão, usar máscaras, ficar fisicamente distante uns dos outros. Vamos iniciar agora a nossa análise. O gênero textual apresentado é um anúncio publicitário. Isso é uma afirmativa. A gente acabou de fazer a leitura de um anúncio. Sobre o que ele fala? Vocês lembram sobre o que este anúncio está falando? Muitos já vão logo dizer, professor Ricardo, ele está fazendo o anúncio do retorno às aulas. Ele fala sobre a volta das crianças para as escolas. E é realmente, esse anúncio fala sobre isso.
Então, ele fala sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas. Por quê? Porque nós estamos tendo aulas remotas, cada um na sua casa. Mas aí esse anúncio publicitário fala exclusivamente sobre o retorno das aulas presenciais nas escolas. Temos outra pergunta. Quem é o personagem presente neste anúncio publicitário? Vocês, quando olham para a imagem, vocês já dizem, olha, eu conheço esse menino. É aquele menino das revistas em quadrinhos que usa uma panela na cabeça. Eu sei como é o nome dele. Então você já conhece. Quando você olha para o anúncio, você já sabe quem é aquele ali, porque você já tem conhecimento sobre ele. E quem é esse menino? O menino que usa a panela na cabeça? Ele é o menino maluquinho. Então, isso é um conhecimento global que você tem, porque você não precisava nem ler o texto para você saber que ele é o menino maluquinho. De acordo com o anúncio, o menino maluquinho demonstra estar preocupado com algo. O que é? Vocês perceberam que, através da expressão dele, quando você olha para a imagem do menino maluquinho, embora ele esteja usando máscaras, que vocês também já perceberam isso, olha o olhar dele. Ele está com a mão no queixo. Quando está com a mão no queixo, dá um ar de pensativo. E aí também você vai fazer o quê? Você vai voltar ao texto e vai fazer a leitura do que ele falou. E olhem ali o que ele falou. Chegou a hora de voltar para a escola. E agora? Então, ele está preocupado com algo. O que é? Na verdade, ele está preocupado com o retorno das aulas na escola. E vocês, os pais de vocês, nós, professores, também estamos. Por quê? Porque nós não sabemos como vai ser esse retorno. Por isso, foi criado esse anúncio publicitário, com a intenção de nos conscientizar sobre como vai ser o nosso retorno. Por quê? Através de um anúncio publicitário, através da propaganda, através das informações, é que a gente vai saber realmente como nós devemos nos comportar. Então, nesse caso aqui, o menino maluquinho está preocupado com o quê? Com o retorno das aulas na escola, porque ele está estudando de casa. Assim como vocês. O que o menino maluquinho falou que demonstra a preocupação dele. Então, nós falamos no slide anterior que ele estava preocupado com algo, que era sobre o retorno das aulas presenciais na escola. Mas o que foi que ele falou que despertou isso em você, que você disse assim, realmente ele está preocupado? Vamos voltar ao texto. Lá em cima do menino maluquinho tem o que ele falou. Chegou a hora de voltar para a escola. E agora? Então, o que demonstrou a preocupação dele foi quando ele disse, e agora? Ou seja, é aquele momento que você diz assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, não é? Então, você não sabe o que fazer, você fica de mãos atadas. E aí é o momento que você diz assim, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que tomar uma providência. E aí foi quando ele veio fazer os ensinamentos. Lavar as mãos com água e sabão, usar máscaras, manter distanciamento entre uma pessoa e outra. Então, vai voltar? Beleza. Mas com os devidos cuidados. Tomando e respeitando os protocolos. Não é mesmo? Então, o que ele disse que demonstrou a preocupação foi, e agora? Muitas vezes a gente acaba dizendo isso também, né? E agora? O que é que você vai fazer?
você vai ter que fazer algo. E ele também vai ter que fazer. Este anúncio publicitário está voltado para qual público-alvo? Eu falei para vocês no início da aula que todo anúncio publicitário ele é destinado para um público-alvo. Então você tem que, quando ler, você perceber. Olha, esse anúncio aqui é destinado para os idosos. Esse anúncio é destinado para os adultos. Esse aqui é destinado somente para crianças. Ou este anúncio é destinado para todas as pessoas. Então, cada anúncio tem um público-alvo que quer atingir. Por exemplo, se você pega para ler um anúncio que fala sobre brinquedos, parques de diversões, o anúncio é destinado para quem? Para crianças, lógico. E aí vocês, crianças, vão convencer os pais de vocês a comprar o produto para vocês utilizarem. Quando fala de um show, aí é destinado para os adultos. Então, cada anúncio é destinado para um público-alvo. E esse anúncio aqui é destinado para quem? Para crianças, para adultos, para idosos. Então, vocês já pararam e analisaram para pensar? Decidiram? Com base no que vocês observaram, com base no que vocês leram, esse anúncio é destinado para quem? Ele é destinado para as crianças. Por quê? Vocês perceberam logo que foi usada a imagem do menino maluquinho. O menino maluquinho é o quê? Uma criança. Olha aí, começa por aí. Ele fala sobre o retorno das aulas. Quem geralmente estuda? Crianças. Quem deve aprender a como utilizar todos os protocolos direitinho e respeitar? As crianças. Então, por isso que esse anúncio publicitário foi destinado para as crianças. Embora adolescentes, adultos, idosos, ao ler também, possam se sentir atraídos e se conscientizar a partir da leitura dele. Mas, especificamente, como ele aborda a imagem do menino maluquinho, ele é voltado para crianças. Porque o menino maluquinho está usando máscaras. Por que ele está usando essa máscara? Isso aí também é outra inferência global que você faz. Por quê? Porque você já sabe o motivo. Nós estamos em um momento de pandemia. Todos nós devemos usar máscaras quando estamos rodeados por outras pessoas. Nesse momento, eu não estou usando máscara por quê? Porque eu estou aqui gravando para você, mantendo todos os distanciamentos. Mas, quando a gente está num grupo de pessoas, cada um deve estar usando a máscara. Então, por que o menino maluquinho está usando a máscara? Para conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, porque esse anúncio é voltado para vocês, crianças. Então, conscientizar as pessoas, principalmente as crianças, que a pandemia ainda não acabou e que devemos continuar nos cuidando. Não é mesmo? Cada um está na sua casa, cada um deve estar se cuidando. Vocês estão observando aí que os índices estão aumentando novamente. Então, nós temos que nos conscientizar cada vez mais do uso da máscara. Observando a imagem, é possível afirmar que o personagem está estudando. Mas ele está estudando onde? Na escola ou em casa? E aí, meus queridos e minhas queridas? A partir da imagem, o menino maluquinho está estudando onde? Na escola ou em casa?
nós estamos ainda durante a pandemia. Ele está falando sobre o retorno das aulas na escola. Se o retorno das aulas vai ser na escola, então nesse momento ele ainda está onde? Em casa. Ele está estudando em casa. Quais dicas o menino maluquinho deu para alertar os leitores deste anúncio, principalmente as crianças? Olha aí novamente. Qualquer pessoa pode vir a ler esse anúncio, mas ele é destinado principalmente para as crianças. Então, quais foram as dicas que ele deu? Vocês lembram? Ele estava preocupado com o retorno das aulas. Ele questionou, e agora? O que é que tem que fazer? Ele deu 3 dicas. Vocês lembram quais foram as dicas que o menino maluquinho deu? As dicas foram lavar bem as mãos com água e sabão. Por quê? Para que a gente possa eliminar qualquer vírus, qualquer bactéria que tem em nossas mãos. Beleza. Qual foi a outra dica que ele nos deu? Usar máscaras. Então, se vamos voltar, vamos estar em aglomeração, usar máscaras. Não somente no retorno das aulas, mas em qualquer lugar que a gente vá. Ficar fisicamente distantes uns dos outros. Olha aí, manter as medidas de distanciamento. Sentar longe, nada de contato, nada de pegar material dos outros, nada de pedir nada emprestado. Ok? Vamos lá. Este anúncio publicitário poderá ser veiculado em quais meios de comunicação? Onde vocês acham que esse anúncio poderia ser publicado? Poderia ser publicado no rádio? No rádio você vai conseguir ver esse anúncio? Na televisão. Se passar na televisão esse anúncio, você vai conseguir ver? No jornal. Aquele jornal impresso que chega na sua casa. E aí? Ou na revista. Em que lugar esse anúncio publicitário foi e pode ser divulgado? No rádio não é. Porque no rádio a gente só ouve. Então é na televisão. No jornal a gente também vai conseguir ver a imagem e fazer a leitura. Na revista e também na internet. Então nesses 4 locais é possível. Agora observe atentamente o próximo anúncio. Ele é impactante. O menino maluquinho já vai nos alertar sobre outro anúncio que ele não vai fazer parte. Observem. Observem este anúncio atentamente. Como o menino maluquinho falou, ele é impactante. Quando você observa essa imagem, logo você consegue perceber a imagem de um macaco. Esse macaco é como se fosse a representação de uma floresta que está pegando fogo. E aí, assim como a floresta, consequentemente o macaco e também todos os animais. Olha as perguntas que a gente tem para vocês. Qual é a finalidade deste anúncio publicitário? Por que foi feito esse anúncio? Vocês viram que atualmente no Pantanal teve uma grande queimada, queimou grande parte do Pantanal? Pois é. Então, conscientizar as pessoas que não devemos realizar queimadas. Essa foi a grande finalidade desse anúncio. Mostrar para as pessoas que uma bituca de cigarro pode causar um grande incêndio e acabar com toda uma floresta, com todos os animais que lá estão presentes. E também acabar com os recursos naturais que nós utilizamos da floresta. Outra pergunta. O anúncio ao lado deseja vender alguma ideia? Qual a ideia que ele está tentando vender? Vocês sabem? Então, sim, ele está tentando vender uma ideia. Que ideia é essa? Ele visa acabar com as queimadas para salvar as florestas e animais. Por quê? Porque a gente vê constantemente grandes incêndios nos jornais, na internet. A gente vê isso acontecendo constantemente.
Então, o anúncio é para isso, para evitar as queimadas ou acabar. O que você vê neste anúncio publicitário? Então, vamos dar as dicas. A floresta e o macaco sendo queimados, um macaco brincando ou homens cuidando da natureza? Ora, parece até piada, né? Os homens não estão cuidando da natureza. Esse macaco, embora ele esteja correndo, mas ele não está brincando, muito menos com fogo. Então, qual é a nossa resposta? A floresta e o macaco sendo queimados. Então, você percebe nitidamente na hora que você vê. É outra inferência global. Este anúncio publicitário pode ser divulgado em qual destes meios de comunicação? No rádio, na televisão ou em uma carta? No rádio não é, porque você não vai conseguir ver. Na carta, você não manda anúncios por carta. Você vai ver aonde? Na televisão. Você também vai ver na internet, no jornal. Outra pergunta. Qual o público-alvo deste anúncio publicitário? Esse anúncio visa conscientizar quem? As crianças? Os jovens? Os adultos? Ou todas as pessoas? E aí, meus queridos e minhas queridas? Esse anúncio é voltado somente para as crianças? Não. É voltado somente para os adultos? Também não. Para os jovens? Também não. Este anúncio é destinado para todas as pessoas, porque qualquer pessoa pode vir a jogar algo no meio ambiente e provocar queimadas. O que este anúncio publicitário está denunciando? Ora, você já percebe pela imagem que são as queimadas das florestas e a morte dela e dos animais, porque a floresta vai morrer, os animais também. Como vocês viram nos jornais, lá no Pantanal, muitos animais morrendo com as queimadas. De acordo com os seus conhecimentos, quem está realizando as queimadas nas florestas, destruindo-as e matando os animais? Quem está causando tudo isso? Você sabe, é o próprio homem. Então o homem está destruindo as matas, fazendo as queimadas e acabando com ela e com os animais. O que este anúncio publicitário despertou em você? Pensa aí. O que você sentiu quando você olhou para esse anúncio? Com certeza você ficou indignado, revoltado com quem provoca as queimadas. Então busque não fazer isso. Que mensagem ele transmitiu para você? Que nós devemos evitar as queimadas, não é mesmo? Com certeza vocês estão pensando de acordo comigo. O que as pessoas podem fazer para evitar as queimadas das florestas e preservar a vida dos animais e o meio ambiente? Olha aí, nós temos algumas dicas. Não queimar o lixo doméstico, não jogar bitucas de cigarro no chão, não jogar lixo, principalmente vidros, em terrenos baldios. Então, nós não podemos fazer nada disso. Se a gente não fizer isso, com certeza nós vamos estar preservando o meio ambiente, salvando as florestas, salvando os animais. Assim, a gente não vai mais poder ver anúncios publicitários como este, que mostra as queimadas nas florestas e a morte dela e dos animais. Então, assim a gente encerra a nossa primeira aula e aguardo vocês até daqui a pouco para a nossa aula de língua portuguesa. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa, nesta manhã de terça-feira, 8 de dezembro de 2020. Eu sou o professor Ricardo Nascimento e nesta aula nós vamos falar sobre análise de texto.
Vocês lembram que nós já analisamos alguns textos? Justamente. Então, agora, a gente vai fazer a análise de um texto diferente. Texto que a gente nunca analisou. Que são do mesmo gênero da aula passada. É anúncio publicitário. Então, sabe qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Utilizar, ao produzir um texto, conhecimentos morfológicos, tais como as flexões de plural e singular, feminino e masculino, e os sufixos ão e inho, zínio, formadores de aumentativo e diminutivo. Esses conteúdos vocês já conhecem, porque já foram bem trabalhados em aulas anteriores. Então, agora, a gente só tem que aprimorar para saber como colocar na hora das produções. Muito fácil. E aí vocês devem já estar se questionando, eita, professor Ricardo, o texto vai ser grande igual aquele da bruxinha? Não, não vai ser grande como o da bruxinha. A gente vai fazer textos pequenos. Por quê? Os textos que eu escolhi para vocês, eu escolhi a dedo. São somente anúncios publicitários, muito curtos e simples. Então, peguem o caderno, peguem o lápis e a borracha, já deixa aí do lado. Por quê? Porque vocês podem precisar. Mas é só se precisar também. Como vocês já são muito inteligentes, talvez nem vão utilizar ela. Vamos iniciar então a leitura do nosso primeiro texto, para depois a gente ver quais são as dicas que a gente pode utilizar na análise linguística. Então vamos lá. Olhem aí o primeiro texto. Este anúncio já traz logo como imagem uma zebra. E olha qual é a frase que temos aí no texto. Dê a mãozinha para a zebra, ela precisa de ajuda. Então, vocês sabem que lá nas savanas da África, tanto as zebras como as girafas, os elefantes, eles são constantemente caçados pelo homem. Então, por isso esta campanha publicitária traz esse anúncio falando sobre a zebra. E aí tem o desenho da zebra na mão de uma pessoa. E diz, dê a mão para a zebra, ela precisa de ajuda. Agora é que a gente vai começar a nossa análise de texto. E sabe qual vai ser a nossa primeira análise? A nossa primeira análise vai ser utilizando o singular e o plural. Vocês já sabem que singular é quando eu falo de apenas um elemento. E quando eu falo de plural, eu falo de mais de um. Então, nesse caso, quando você lê, dê a mão para a zebra, ela precisa de ajuda, vocês estão observando que eu estou falando apenas de um ser, que é a zebra. Então, esse texto está no singular. É apenas um elemento. Quando eu digo a mão, é apenas uma mão. A zebra é apenas uma zebra. Ela é apenas uma. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever esse texto, colocando ele no plural, como se fosse mais de um elemento. Tá certo? Então, como o texto é pequeno, lápis na mão, caderno também, porque a gente vai começar a nossa análise. Então, vocês vão começar colocando o quê? De o quê? Pensem aí que agora nós vamos falar sempre com mais de um. Dê a mão. Quando é mais de uma mão, eu pronuncio como? Quando eu falo, no caso de duas mãos. Eu falo dê a mão ou eu pronuncio dê as mãos. Olhem aí a diferença que é. Nesse caso, tanto o artigo a como o sujeito mãos, eu vou acrescentar a letra S, porque está no plural. Então, dê as mãos.
Perceberam aí a diferença? Foi acrescentada a letra S para colocar as palavras no plural, indicando que é mais de um elemento. Dê as mãos. A palavra para vai ficar igual. Dê as mãos para... E aí nós temos ali a zebra. Quando eu falo a zebra, é apenas uma, como vocês já perceberam. Mas agora, nesse caso, colocando no plural, vai ser mais de uma. Quando é mais de uma, eu permaneço pronunciando dê as mãos para a zebra ou dê as mãos para as zebras. Acrescentando a letra S. E aí, como vocês acham que vai ficar correta essa frase? Escrevendo zebra normalmente ou acrescentando a letra S? Zebras. Está correto quem disse que a gente agora vai ter que acrescentar a letra S, tanto no artigo A como no sujeito zebras. Então, dê as mãos para as zebras. Coloca a letra S. Ou coloca agora a vírgula. Colocou a vírgula? Então, dê as mãos para as zebras. Ela. Agora não é mais uma. Agora são mais de uma. A palavra ela vai ficar como? Elas. Acrescentando também a letra S. Dê as mãos para as zebras. Elas precisa. Elas precisa? Não. Nesse caso, você também não vai acrescentar a letra S. Não vai ficar elas precisas. Não. Elas precisam. Acrescentando a letra M. De ajuda. De ajuda. Então, observem aí como ficou a nossa análise de texto, tirando o texto do singular e colocando no plural, como se fossem mais de uma zebra. Então ficou: dê as mãos para as zebras, elas precisam de ajuda. Passou esse texto de singular e plural, agora nós vamos fazer como? Diminutivo, inha e zinha. Como vocês acham que vai ficar esse anúncio publicitário? Eu colocando as palavras no diminutivo, utilizando inha e zinha. Por exemplo, quando eu falo casa, o diminutivo de casa é casinha. Aí eu uso zinha. Aí, vocês já perceberam quais palavras eu posso colocar no diminutivo deste anúncio? Se vocês já perceberam, então vocês saltem aí uma linha no caderno de vocês e vamos para a escrita do texto. Então vamos lá. Vamos começar de novo colocando dê a mão. Nesse caso, mão. Se é uma mão muito pequena, eu vou falar como? Mãozona? Não. Eu vou pronunciar mãozinha. Mãozinha é uma mão pequena. Então, escrevam aí no caderno de vocês. Dê a mãozinha. Olha aí. Colocando o diminutivo zinha. Dê a mãozinha. Para quem? Para a zebra. Zebra está no grau normal. Mas aí eu quero que vocês coloquem no diminutivo, que é uma zebra pequena, bem pequena. Pensa numa zebra menor ainda da que você pensou. Então, como é que eu vou colocar o nome dela? Dê a mãozinha para a zebrona? Não. Zebrona é no grau aumentativo. Então, quando é uma zebra bem pequena, eu pronuncio zebrinha, colocando o diminutivo inha.
Então, até agora, o nosso anúncio publicitário fica: dê a mãozinha para a zebrinha, vírgula. Ela precisa de. Ela precisa de quê? De ajuda. Quando eu falo ela precisa de ajuda, agora é uma ajuda pequena. Se é uma ajuda pequena, então eu vou colocar como? Dê a mãozinha para a zebrinha, ela precisa de uma ajudinha, colocando o diminutivo inha no final. Ok? Podemos passar para a próxima análise de texto? Podemos? Podemos. Então, vocês já terminaram, porque são textos curtos e a gente está fazendo em conjunto, fazendo a análise. Agora, observem esse outro anúncio. Como ensinar o cachorro a não morder e estragar os objetos da casa? Vocês que têm cachorro em casa, vocês já ensinaram os cachorros de vocês a não morder os objetos da casa? Se vocês já ensinaram, passe a dica para os outros. Façam anúncios publicitários ensinando as pessoas a como ensinar os cachorros a não morder os móveis da casa. Só que dessa vez, nós vamos fazer a análise do texto, agora colocando esse texto no singular e plural. Vocês já perceberam como é que a gente faz. Então, novamente, salta agora uma linha do caderno de vocês para a gente iniciar um novo texto. Olha o texto que a gente tem. Como ensinar o cachorro a não morder e estragar os objetos da casa. Vamos iniciar então? Como é que a gente vai iniciar? Como ensinar. Esse aí vai ficar no grau normal. Como ensinar. Colocaram? Vocês são de flashes, né? Então já colocaram. Como ensinar. Vocês perceberam que tem o cachorro. Está no singular porque é apenas um. Colocando no plural, que é mais de um. Como ensinar. Como ensinar o quê? Agora pensa aí, são 2 cachorros ou 3. Eu falo o cachorro ou os cachorros? Perceberam a diferença? Se perceberam, vocês já sabem como é que a gente faz. Então, como ensinar os, colocando S, como ensinar os cachorros, como ensinar os cachorros a não morder e estragar. Olha, aí a gente não vai fazer nenhuma mudança até aí. Como ensinar os cachorros a não morder e estragar. Os objetos já está no plural. Já está indicando que é mais de um, porque já tem o S no final, perceberam? Se fosse no singular seria o objeto. Mas como na casa tem mais de um objeto, então são os objetos. Os objetos. Como ensinar os cachorros a não morder e estragar os objetos da casa. Aí é apenas uma casa. Mas agora a gente está falando de várias casas. Vai ficar como? Das casas. Perceberam aí? Então, das, acrescentando a letra S no final, porque está no plural, das casas, colocando a letra S também no final. E encerramos esse texto. Olha, que coisa rápida, né? Vamos para o próximo? Fizemos a análise no singular e plural. Agora vamos fazer a análise usando novamente o diminutivo. Agora os diminutivos são inho e inha. Como ensinar o cachorro a não morder e estragar os objetos da casa. Como vai ficar colocando no diminutivo? Como que a gente vai começar? Primeiramente saltando uma linha do
caderno, não é mesmo? Vamos começar. Como ensinar o... Como ensinar o... Eu vou colocar o nome cachorro no diminutivo. Pensa aí num cachorro bem pequeno. Cachorro está no grau normal. No diminutivo é um cachorro bem pequeno. Quando é um cachorro bem pequeno, eu pronuncio cachorrinho. Então, escreva aí no caderno de vocês como ensinar o cachorrinho, colocando o diminutivo inho lá no final da palavra. Como ensinar o cachorrinho. Depois disso, aí você coloca não morder e estragar. Colocaram? Pronto. Então a gente vai com calma, que é para a gente poder não esquecer de nenhuma letra e não ter que utilizar a borracha que está do lado de vocês. Vamos lá. Como ensinar o cachorrinho a não morder e estragar. Aí tem os objetos. Vai ficar como? Colocando objetos, está no grau normal. Mas se eu falo objetos pequenos, bem pequenos, eu vou continuar chamando de objetos? Não. Se são bem pequenos, eu vou falar agora objetinhos. Então, perceberam a diferença? No grau diminutivo, eu jogo a palavra lá para um termo mais pejorativo. Então, eu vou usar objetinhos. Então, como ensinar o cachorrinho a não morder e estragar os objetinhos da casa. Casa está no grau normal. E uma casa bem pequena? Bem pequena mesmo. Vai continuar sendo chamada de casa? Não. Ela agora vai ser chamada de casinha, usando o diminutivo inha. Ok? Então, você vai escrever agora casinha. Porque é uma casa bem pequena. Vamos ver como ficou o nosso anúncio publicitário depois dessa análise que nós fizemos juntos e que vocês já concluíram o texto de vocês. Como ensinar o cachorrinho a não morder e estragar os objetinhos da casinha. Vamos para o próximo? Olha aí agora. Agora nós temos o senhor Cascão. E olha, o Cascão, embora não goste de tomar banho, como nós já sabemos, ele é muito educativo. Ele nos ensina muitas coisas e eu particularmente adoro os ensinamentos que ele nos traz. Então, vamos observar o que ele trouxe nesse anúncio para a gente? Lugar de lixo é na lixeira. Vocês sabem disso, porque quando vocês estão em casa, vocês jogam lixo na lixeira. Quando estão na escola também. E agora nós vamos fazer a análise desse texto, que é muito curto. Só, olha, uma frase é um texto no anúncio. O bom é isso. Adoro trabalhar anúncio porque a gente escreve pouco. Vocês sabem, né? Que são meus alunos que eu escrevo pouquíssimo, né? Só que não. Mas enfim. Vamos lá. Lugar de lixo é na lixeira. Vamos fazer a análise do texto, colocando agora no singular e no plural. Lugar de lixo é na lixeira. Está no singular. Vamos colocar no plural. Vamos? Lugar. Lembraram aí de soltar uma linha no caderno? Lembraram. Muito bem. Lugar de lixo. Lixo é um. Mas quando é mais de um, eu continuo pronunciando lixo? Não. Neste caso, eu vou pronunciar lixos no plural, acrescentando a letra S. Então, lugar de lixos. Lugar de lixos é
Lugar de lixos, são. Lugar de lixos, são. Nesse caso aí o verbo vai variar, ele vai ter alteração, então o verbo é, agora passa a ser são, porque é mais de um. Lugar de lixos, são na lixeira ou nas lixeiras? Nas lixeiras, não é mesmo? Então, acrescente aí, nas lixeiras. Então, tivemos essas 4 alterações, destacando essas 4 palavras. Como ficou o nosso texto? Lugar de lixos são nas lixeiras. Perfeito. Encerramos o nosso texto que aborda sobre singular e plural. Agora, saltem mais uma linha e vamos falar sobre o diminutivo inho e inha. Lugar de. Agora, lixo. A gente vai falar de um lixo bem pequeno, que é o diminutivo. Eu falo, lugar de lixo. Vai ficar como lixo? Pensaram aí? Um lixo pequeno é um lixinho. Lixinho, bem pequenininho. Não é como esse que o Cascão está utilizando. Lugar de lixinho. Neste caso, eu coloquei o diminutivo inho. Lugar de lixinho é na lixeira. Lixeira no diminutivo. Vai ficar como? Uma lixeira bem pequena. Lixeirinha. Isso mesmo. Então, aqui só tivemos 2 alterações, lixo e lixeira. Aí ficou lixo, lixinho, lixeira, ficou lixeirinha. Então agora façam a leitura do texto pra gente. Por favor. Já terminaram, porque o texto é muito pequeno, então lugar de lixinho é na lixeirinha. Temos mais uma análise. Agora a gente vai colocar no aumentativo. Ão e zona. Olha aí. Lugar de. Agora a gente vai aumentar. Vamos falar de muito lixo. Tá certo? Porque agora a gente vai aumentar, a gente vai exagerar. Vamos lá? Pronto? Lugar de lixo. Pense aí numa grande quantidade de lixo. Eu vou continuar falando de lixo? Não. Agora eu vou falar lixão. Então, coloquem aí, por favor, lixão. Acrescentei o aumentativo ão. Para quê? Para dar ênfase de que o lixo é enorme. Entendido? Então, quando eu quero dar um destaque em algo, aí eu exagero, coloco ão. Pode até não ser, mas vamos exagerar. Exagerar de vez em quando é bom. Lugar de lixão é na lixeira. Se o lixo é muito grande, é um lixão, não vai caber numa lixeira, nem numa lixeirinha. Tem que ser uma lixeira zona. Por quê? Para poder suportar todo o lixão que tem, então a lixeira tem que ser uma lixeira zona. Uma lixeira enorme. Pronto. Passamos aí, a gente vai se despedir agora do Cascão e vai passar para esse gato. Olha aí esse gato, minha gente. Até eu fiquei com pena dele. Então, e olha o anúncio que nós temos sobre esse gato. Quero adotar um gato. E agora? Viu? Tem até um questionamento igual o menino maluquinho. E agora? E agora, José? Vamos lá. Vamos colocar esse texto fazendo análise de singular e plural. Quero adotar um gato. E agora?
É apenas um gato. Vamos colocar no plural, mais de um. Então, como é que a gente vai escrever? Quero adotar. Quero adotar um gato. Mas agora no plural é mais de um. Se é mais de um, eu vou falar, quero adotar 2 gatos? Não. A palavra um, quando eu coloco no plural, eu falo uns. Olha a diferença. Quero adotar uns. E aí eu substituo a letra M pelas letras NS. Quero adotar uns. E gato também vai sofrer alteração. Não é mais um gato, são mais de um. Então são gatos. Pronto. E agora? E assim a gente já encerra esse texto. Quero adotar uns gatos. E agora? E agora a gente vai para o próximo texto. Vamos lá? A gente vai colocar no aumentativo. Aumentativo, Como que a gente vai escrever? Quero adotar um gato. Mas agora é um gato muito grande. Quero adotar um... Pensa aí num gato bem grande. Se é um gato bem grande, é um gatão. Olha. Quero adotar um gatão. Vamos lá, colocando o aumentativo ão. E aí no final eu coloco e agora? Entendido? Pronto. Olha aí, mais um texto feito a análise, usando o aumentativo ão, e a gente só fez uma alteração no texto. Vamos para mais uma análise? Agora, usando o diminutivo. Nesse caso, a gente vai fazer o diminutivo inho. Quero adotar um... Agora pense num gato bem pequeno. Deixa eu pensar num gato grande, gatão. Um gato normal, gato. Um gato bem pequeno é um gatinho. Olha aí. Um gatinho. E aí eu utilizo o diminutivo inho. E depois utilizo a frase e agora, com o ponto de interrogação. E agora, você adota, não é? Ou então, faz essa última análise. A última análise é colocando do masculino para o feminino. Olha aí. Vamos tirar do masculino e colocar no feminino. Vamos lá? Quer adotar. Quer adotar. Você já colocou. Beleza. Um gato. Está no masculino. Agora, você vai adotar uma fêmea. Vamos passar para o feminino. Eu continuo usando um? Não. Agora é no masculino, no feminino. Então é uma. Uma. Vai acrescentar a letra A. Quero adotar uma. Quero adotar uma gato? Não. Qual é o feminino de gato? Vocês sabem? Sim, já estudamos sobre isso. O feminino de gato é gata. Quero adotar uma gata. E já está quase acabando o nosso texto. Quero adotar uma gata. Coloca o ponto final. E agora. Então, terminamos o nosso texto. Vocês não utilizaram a borracha porque vocês são mega inteligentes. Então, não precisam em nenhum momento. Meus queridos, então eu aguardo vocês até daqui a pouco. Estamos de volta para mais uma aula, nesta manhã de terça-feira, dia 8 de dezembro de 2020. Agora, daremos início a uma aula de geografia. Para você que chegou agora,
Sou o professor Ricardo Nascimento. Então, o nosso conteúdo de hoje fala sobre meios de transporte, uso responsável e seguro. Há 2 semanas atrás, nós falamos sobre os meios de transporte. Também falamos sobre meios de comunicação. Semana passada, a gente falou sobre os meios de comunicação, como utilizar eles de forma segura. Agora, a gente vai falar sobre como utilizar os meios de transporte de forma segura. Isso mesmo. Por quê? Porque no trânsito, nós precisamos estar atentos a tudo que acontece em nossa volta. Afinal de contas, nós também fazemos parte do trânsito. Então, qual vai ser a nossa habilidade de hoje? Conhecer a necessidade do uso responsável e seguro dos meios de transporte para as coletividades. Ora, se nós utilizamos os meios de transporte, nós precisamos saber como utilizá-los de forma correta, de forma coerente e também respeitar todas as sinalizações e respeitar, assim, o trânsito. Para quê? Para que ele possa se tornar seguro, tanto para mim, como para você e para todos nós que utilizamos os meios de transporte. Principalmente os meios de transporte coletivo, onde está a maior quantidade de pessoas. Então, dando início, eu tenho um questionamento para você. Você já pensou como seria se carros, bicicletas, motos, caminhões e ônibus circulassem sem obedecer a nenhuma regra? Você já parou para pensar nisso? Então, se você já parou para pensar, responda daí. O que aconteceria se os meios de transporte, carro, moto, bicicleta, caminhões, ônibus, não respeitassem nenhuma sinalização, não obedecessem às regras de trânsito? Com certeza, vocês têm a mesma resposta que eu, ou têm o mesmo pensamento. Então, olha aqui, nós temos todos esses meios de transporte e utilizamos frequentemente. Eu utilizo principalmente a moto. Outras pessoas costumam utilizar o ônibus, outros a bicicleta e outros o carro. E olhem aí, o que seria? Seria uma grande confusão no trânsito. Então, se nenhuma pessoa respeita as sinalizações, não respeitam as regras, o trânsito seria uma grande confusão. Provavelmente, muitos acidentes aconteceriam. É por isso que existe a sinalização de trânsito, um conjunto de sinais de trânsito que informam as regras de circulação de veículos e de pedestres. Então, fiquem atentos. A qualquer lugar que você passa nas vias de circulação, você vai observar que tem sinalização de trânsito, que são as placas, os semáforos, as faixas pintadas na rua. Então, tudo isso serve para indicar o quê? Que nós devemos respeitá-las. Assim, nós tornaremos o trânsito mais seguro. E, consequentemente, poderemos trafegar sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação. Observem aqui. Lembre-se, todos que estão no trânsito devem seguir as regras de sinalização. Ou seja, tanto as pessoas que estão dirigindo, as pessoas que estão pedalando e as pessoas que estão também a pé, os pedestres. Os pedestres também devem estar atentos a tudo que acontece no trânsito. Afinal de contas, ele também faz parte do trânsito. A sinalização pode ser feita por meio de placas
para tornar o trânsito mais seguro, como eu falei para vocês no slide passado. Observem aqui, nós temos aqui algumas placas que indicam a sinalização no trânsito. Nós vamos ter também o semáforo. E lá na outra imagem, nós temos a faixa de pedestres. Tudo isso são sinalizações de trânsito que são utilizadas para deixar o trânsito mais seguro, desde que as pessoas utilizem e respeitem. Se não tiver a utilização e o respeito, o trânsito vai se tornar uma grande confusão. Muitos acidentes vão acontecer frequentemente. Como vocês veem, como vocês sabem que acontece todos os dias, tanto em nossa cidade como em outras cidades. Então, converse também com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que estão na sua casa, da importância deles se conscientizarem e passarem a utilizar e respeitar o trânsito da forma que é para ser, para que todos possam estar seguros. A regulamentação. O que vocês acham que é isto? A regulamentação são as placas com fundo branco e bordas na cor vermelha. Elas indicam normas a serem seguidas. Observem aqui. Essas 4 placas, quando você olha para elas, você de imediato percebe que elas têm o fundo branco, ou seja, o quadrado é branco. No quadrado, são pintadas bordas vermelhas, que são os círculos. E algumas delas são cortadas. Quando é cortado o círculo vermelho ao meio, indica que é proibido. Quando não é cortado, indica que é permitido até aquele limite. Então, fiquem atentos. Quando vocês perceberem uma placa de fundo branco e bordas da cor vermelha, elas indicam normas a serem seguidas. Ou seja, se aqui nós temos 80 km por hora e está numa placa branca com um círculo vermelho, indica que aqui o motorista pode dirigir numa velocidade de até 80 km por hora. Não pode ultrapassar esse limite. Nessa outra, nós temos uma bicicleta. Se nós temos a bicicleta numa placa branca com um círculo vermelho, indica que ali é permitido o tráfego de bicicletas, ou é de uso exclusivo. Já naquelas outras duas, está o círculo vermelho está cortado. Indica o quê? Que é proibido. Então aqui nós temos a proibição de fazer ultrapassagem e também proibido estacionar, que ele significa estacionar. No centro da cidade, vocês veem frequentemente aquela placa de proibido estacionar. Onde você vai ver a placa com esses 2 carros e essa placa cortada ao meio? Em ladeiras, em curvas, porque é onde apresenta perigo, risco para o motorista e para os passageiros também. Então, essa placa indica que é proibido fazer a ultrapassagem. Pergunta para vocês agora. Se vocês observaram, ficaram atentos ao que eu falei, vocês vão responder essas 4 perguntas facilmente. O que representa esta placa? E aí? Você sabe o que essa placa representa? Foi a última que eu falei e expliquei sobre ela. Ela indica que é permitido estacionar, que é proibido estacionar,
que é permitido estudar ou é proibido estudar? Bom, se vocês observaram bem, já tem duas alternativas que a gente vai eliminar logo de cara. Proibido estudar e permitido estudar. Por quê? Porque em nenhum momento a gente falou em questão de estudo. Pronto, já eliminamos duas. Agora, permitido estacionar, proibido estacionar. Eita, professor, agora eu fiquei na dúvida. Lembrem-se, quando a gente corta, quando a placa está cortada ao meio, na cor vermelha significa que é proibido. Então, se eu estou na dúvida entre permitido estacionar e proibido estacionar, e eu já sei que na placa vermelha cortada ao meio representa que é proibido estacionar. Agora observe aquela outra. O que representa esta placa? Essa daí também é fácil. Então você já sabe que quando é cortada ao meio, o que indica? Você já sabe. Não vou nem falar agora, não vou dar spoiler. Permitido ultrapassar? E aí? O que vocês acham? Proibido dirigir? Não tem nenhuma placa que fala que é proibido dirigir. Então já fiquem atentos. Permitido dirigir? Proibido ultrapassar. E aí? Lembrem-se, quando a placa de fundo branco com círculo vermelho é cortada ao meio, indica proibido. Se indica proibido, eu estou em dúvida entre duas. Proibido dirigir e proibido ultrapassar. Se você está vendo que tem um carro ao lado do outro e a placa está cortada ao meio, significa que ali tem um carro tentando passar pelo outro. E se a placa está indicando proibição, então, com isso, eu afirmo que é proibido ultrapassar, ou seja, ultrapassagem indevida. Não pode acontecer, nem em ladeiras, nem em curvas. Agora nós temos essa terceira placa. O que representa esta placa? Nós temos aí fundo branco, círculo vermelho e uma bicicleta ao meio. Detalhe, não está cortada ao meio, ou seja, vou deixar essa dica para vocês. Se não está cortado ao meio, não é proibido. Vamos lá para as alternativas. Proibida a circulação de bicicletas. Proibida a circulação de bicicletas. E aí, o que vocês acham? Circulação de todos os transportes. Ali só está mostrando a bicicleta. Fiquem atentos. Circulação exclusiva de bicicletas. Olha, essa é uma boa resposta. Permitida a circulação de motos. Vocês estão vendo motos ali? Não, né? Também não estou vendo. Então vamos lá. Vamos eliminar algumas respostas aí. Proibida a circulação de bicicletas. O círculo não está cortado, então não é proibido. Primeira alternativa, já eliminamos. Circulação de todos os transportes. Ali só apresenta um transporte, então não são todos. Elimina a segunda alternativa. Vamos aqui para a última. Permitida a circulação de motos. Vocês estão vendo ali a moto? Não. Então ali não está permitindo a circulação de motos. Eliminamos também mais uma. Então qual foi a alternativa que ficou? A alternativa que fica é circulação exclusiva de bicicletas. Terceira alternativa. Então, nós temos a resposta. Aquela placa representa circulação exclusiva de bicicletas. Temos mais uma pergunta para vocês. O que representa esta placa? Olha ali, ó. Placa de fundo branco, círculo vermelho com o número 80 e as siglas, quilômetros por hora. E aí?
Vou deixar novamente a dica para vocês. Não, o círculo vermelho não está cortado. Ou seja, não é proibido. Fiquem atentos. Isso já ajuda vocês a eliminar respostas. Velocidade máxima permitida. Velocidade mínima permitida. Velocidade não permitida. Velocidade não autorizada. E aí? Observem. 80 km por hora no círculo vermelho com a placa de fundo branco. Então, dica. Velocidade não autorizada, não tem essa placa. Então, elimina ela. Velocidade não permitida. Se fosse a velocidade não permitida, a placa estaria cortada ao meio. Velocidade mínima permitida. Não. O mínimo que você anda é no 1 km por hora. Não tem essa placa. O que nos resta, velocidade máxima permitida. Então, quando você vê uma placa na rua de 80 km por hora, de 60 km por hora, 40 km por hora, já saiba que naquele trecho você só pode andar até aquela velocidade. Diga isso para o seu pai e para sua mãe também. Advertências. Placas na cor amarela. Elas chamam a atenção, condições que podem apresentar perigo para as pessoas. Então, placas de cor amarela. Vamos lá. Olha aqui. Eu vou colocar 3 placas para vocês. Então, observem. Placas de cor amarela, elas chamam a atenção a condições que podem apresentar perigo para as pessoas. Então, aqui, quando você vê essa placa na rua, significa que tem escola por perto. Ou seja, se tem escola por perto, tem tráfego de alunos entrando e saindo, atravessando a rua. Essa outra aqui de fundo amarelo, tá fazendo a seta está fazendo uma curva e está fazendo a curva para a direita. Então, indica que está indicando perigo. Se você vai fazer uma curva, você tem que baixar a velocidade. E a outra já diz tudo, rua sem saída. Viu aquela placa com a frase rua sem saída? Significa que você deve voltar. Você não vai sair a lugar nenhum. Vamos lá então. Já deixei uma placa. O que representa esta placa? Pessoas passeando, crianças brincando, área escolar, espaço de lazer. Não falamos de espaço de lazer até agora. Pessoas passeando? Não. Crianças brincando? Também não. Se você vê um adulto e uma criancinha com um caderno na mão, numa placa amarela, significa que ali é uma área escolar. Ou seja, você tem que ficar atento. Por quê? Porque tem muita criança entrando e saindo da escola e atravessando a rua. E com certeza lá também tem a faixa de pedestres. E você tem que diminuir a sua velocidade. Outra pergunta, agora aquela, ó, da curva. O que representa esta placa? Curva à esquerda, curva à direita, retorno à direita, retorno à esquerda. Olha, se fosse retorno, estaria o círculo. Porque retorno é quando você está voltando. E aqui a curva, ela indica apenas para um lado. Nesse caso, você já eliminou 2. Retorno à direita e retorno à esquerda. Não está fazendo retorno. Essa seta está indicando que você tem uma curva à direita.
Se tem curva, você tem que diminuir a velocidade. Senão, você corre o risco de se acidentar e causar um grave acidente para todos. E o que esta placa representa? Essa placa aí já diz tudo para você. Basta você fazer a leitura. Quando você faz a leitura desta placa, você já sabe o que ela está indicando. Porque ela tem uma frase. Rua sem saída. Se a rua é sem saída, parou bem mesmo, volte. Porque depois você não vai a lugar nenhum, você vai ficar sem saída. Então volte logo. Vamos lá. Educativas. Placas que têm a função de educar o comportamento das pessoas no trânsito. As placas que têm a função de educar o comportamento das pessoas no trânsito, elas são placas brancas com letras pretas. Vejam aí. Use o cinto de segurança. Então vem a frase. Use o cinto de segurança. Se aquela frase, se você vê a placa com essa frase, olhe para você, veja se você está usando o cinto de segurança. Se você não está usando, lembre-se que esta placa está lhe educando, está lhe ensinando algo importante. Usar o cinto de segurança quando você estiver no trânsito. Agora nós temos outras placas. Por exemplo, obedeça à sinalização. Tem muitas pessoas que insistem em não obedecer à sinalização. Isso é um erro gravíssimo. Se existe a sinalização, semáforo, placas, faixas, são para serem obedecidas. Só ultrapasse com segurança. Se você sentiu que ali tem algo de errado, apresenta perigo, não ultrapasse. Só ultrapasse quando você achar que dá de ultrapassar. Não vai colocar sua vida em risco. Pedestre, atravesse a faixa. Atravesse na faixa. Vocês já perceberam como as pessoas são teimosas? Está caminhando aqui numa calçada, a 5 metros tem uma faixa, mas a pessoa não caminha até os 5 metros até chegar na faixa. Prefere ultrapassar antes, colocando a sua vida em risco, podendo causar um acidente. E a última, motociclista, use sempre o capacete. As pessoas não querem usar capacete. O capacete evita traumas maiores caso aconteça o acidente. A sinalização de trânsito também inclui sinais luminosos, faixas e outras figuras inscritas no solo. Observem. Vermelho e verde apenas? Sim. Essa placa aí, esse sinal de trânsito existe apenas para os pedestres. Das 3 cores, são para os motoristas. Esse aqui são para os pedestres. Observem. Evite iniciar a travessia da rua quando o sinal luminoso estiver piscando no vermelho. Atravesse sempre na faixa de pedestres. Então, atravesse a rua na faixa de pedestres e se estiver no vermelho, não ultrapasse. Por quê? Porque não está na sua vez de passar. Você só vai passar a rua quando estiver no vermelho, quando estiver no verde. Nós temos aqui, ó, o verde está piscando, então significa que você pode passar. Observem aí, verde, atravesse. Atravesse na faixa, não se esqueça disso. E quando está piscando o vermelho, significa que vermelho, aguarde, espere, não passe de jeito nenhum. Onde está o perigo? Observem aqui esta imagem. Nesta imagem, nós temos muitos perigos. Vejam bem, aquela placa que está lá no canto está cortada ao meio. Ela está indicando que é proibido. É proibido fazer a conversão para a esquerda. Então, olha esse carro amarelo fazendo a conversão à esquerda. Está errado. Está indicando perigo. Pode causar acidente. Outro perigo, olha aí a criança atravessando próximo à faixa, mas não está na faixa. Então,
essa criança indica outro perigo. O carro pode atropelá-la. Outro perigo. Vamos observar aqui. O que vocês acham daí? Aqui, nós vamos ter, o carro ainda está passando e a criança nem está observando. Outro perigo, a criança descendo, abrindo a porta no meio da rua, no caso, descendo do carro, abrindo a porta no meio da rua. Não pode, tinha que estacionar próximo à calçada. Outro perigo, olha aqui, o idoso ultrapassando a rua, atravessando fora da faixa de pedestres. Outro perigo, outra menina também ultrapassando a rua fora da faixa de pedestres. Lá no ônibus escolar, crianças colocando a cabeça para fora da janela. Outro perigo. Agora vamos lá. Nesta imagem, os motoristas e pedestres estão respeitando os sinais de trânsito? Vamos analisar. O que vocês acham? Os pedestres estão atravessando, os ciclistas estão andando na faixa deles. Os pedestres atravessando na faixa. Pessoas entrando no carro próximo da calçada, o carro fez o estacionamento no lugar correto. Pessoas andando na calçada. O carro parou no sinal. E o outro carro andando com os faróis acesos. Então, e olha ali, mais pessoas andando na faixa de pedestres. Então, todas estão obedecendo às sinalizações, respeitando o sinal de trânsito. Nesta imagem, as crianças estão seguras? Vamos analisar. Observem esta imagem. As crianças estão seguras? O que vocês acham? Elas estão usando o cinto de segurança? Então, sim, elas estão seguras, pois estão usando o cinto de segurança e a criança menor está na cadeira recomendada para a sua idade. Então, elas estão seguras. Então, olha a dica aí do Seninha para vocês. Obedeça às leis do trânsito e proteja a sua vida e das outras pessoas. Por quê que nós devemos obedecer às leis do trânsito? Para tornar o trânsito mais seguro. Para que nós possamos preservar nossa vida, preservar a vida das pessoas que nós gostamos. E assim, salvar mais vidas que acabam muitas vezes morrendo no trânsito por conta da imprudência dos motoristas e também dos pedestres, que não prestam atenção. Se nós passarmos a utilizar o trânsito de forma correta e respeitarmos as sinalizações, nada vai acontecer. Assim, nós estaremos protegidos. Meus queridos, então assim a gente encerra a nossa aula de hoje, que fala sobre os meios de transporte, uso responsável e seguro. Meus queridos, assim a gente encerra mais uma aula. Espero que vocês tenham aprendido. Um cheiro no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!